Fala, torcedor, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo este vídeo. Só queria dizer a você que mais uma vez, novamente por aqui para falar sobre o esporte. O esporte foi xingado. Jailson Baraúna, repórter que cobre aí o Bahia efetivamente, também acredito que tem um trabalho considerável na Bahia. Recentemente se envolveu numa discussão com o Renato Paiva, chamou o esporte de incompetente, de burro, de diversas coisas. Será que o esporte é tudo isso mesmo que o Jailson Baraúna comentou? Ou ele exagerou dentro da sua informação? Nós vamos falar sobre sua opinião, na verdade. Nós vamos falar sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor do esporte, todo mundo tá ligado aqui no canal Monte Sport Show. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que tá ligado aqui. E o clima esquentou, viu? O clima esquentou. Jailson Baraúna deu sua opinião sobre a chegada do Luciano Juba. E dentre a sua chegada do Luciano Juba, citou sobre o esporte. Nós vamos colocar o corte aqui daqui a pouquinho. Mas antes disso eu vou trazer uma opinião aqui para vocês. Vê só, muita gente fala que o Luciano Juba chegou na equipe do Bahia para ser o salvador da pátria. Eu não acredito nisso. E também eu concordo com o que o Jailson Baraúna vai falar daqui a pouquinho. O Luciano Juba ele chega para fazer uma função diferente na equipe do Bahia. Alguém que chega para, aspas, substituir o Cauli. Substituir entre aspas, porque Cauli, para mim, era uma peça importantíssima nesse time do Bahia. Se machucou e, como ele próprio fala, Cauli é Cauli no vídeo. Cauli é um cara que irá muito, ajudou muito a equipe do Bahia e fará muita falta. Já está fazendo, na verdade. Mas vê só, ele cita no vídeo sobre a não renovação de Luciano Juba com a equipe do esporte, que é o fundamental aqui. Fala que o esporte foi incompetente, foi burro, foi soberbo, diversas coisas. Isso também, eu acredito, vai dar raiva do esporte não ter liberado o Luciano Juba antes para a equipe do Bahia. Tá? Eu acredito que sim. E também da rivalidade, porque, querendo ou não, e não estou querendo colocar aqui palavras na boca do Jailson Baraúna nem nada, mas essa rivalidade entre o Bahia e o Sport, e talvez ele esteja levando um pouquinho para o coração na sua declaração. Talvez. Não sei se eu estou sendo aqui um pouco precipitado, mas eu acredito que sim, vocês vão me dar razão ou não quando eu colocar o corte aqui. Eu acho que ele fala sobre essa não renovação do Sport, e realmente o Sport, para mim, errou em ter renovado com o Juba até agosto, por exemplo. Não deveria ter feito isso. Sei que o Sport renovou com o Juba quando o Juba se tornou um ativo do clube. Quando subiu, renovou o contrato dele por mais 3 anos, se eu não me engano. E o Juba se tornou um ativo do Sport cada vez mais. E na temporada passada, ou na temporada passada não, na temporada retrasada, acredito, que o Sport deveria ter já renovado o contrato do Luciano Juba. Renovado, estendido. Ou no começo do ano passado, deveria ter procurado o atleta e não no final da temporada. Porque quando o Luciano Juba muda de posição com o Gustavo Florentin, e o Gustavo Florentin fala, não, comigo o Juba não joga mais como lateral, o Juba é um ponta, é um extremo. E assim ele se tornou o grande jogador que se tornou, graças também ao Gustavo Florentin, que teve esse olhar. O Sport vacilou. Alguns colegas de imprensa acham que não, para mim sim, o Sport vacilou. Renovou com o Juba lá no começo, quando ele volta do Confiança um tempo depois, se eu não me engano, ele renova seu contrato, mas deveria ter renovado no começo da temporada passada. Bem no comecinho. Ah, Will, mas o Sport não tinha certeza que o jogador vai bem. Você tem que ter o feeling, tá? Você tem que saber quando o jogador tem um passe diferente, alguma coisa desse tipo, mesmo que ele não seja ainda um ativo. O Luciano Juba se tornou um ativo e o Sport ficou chupando o dedo, tá? Para mim, essa situação. Então, para mim, ele tem razão, sim, que o Sport foi incompetente. Mas eu acho que ele é um pouquinho, como é que eu posso dizer, ousado nas palavras. E ele erra em algumas colocações. Eu não gosto de estar aqui xingando ninguém, nem o clube e tal, porque representa uma instituição, tá? Representa uma instituição e eu também não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade. Muito pelo contrário, eu erro muito aqui, muito, muito. Dando minhas opiniões ou falando qualquer coisa de alguma situação, a gente erra. Mas a gente também tem que se ligar que o direito do outro também precisa ser respeitado. Então eu acho que ele erra na colocação de adjetivar aí, no caso, o clube, tá? E utilizando palavras que não são muito interessantes. Mas sem mais delongas, eu vou deixar aqui para você dar uma conferida o vídeo do Jailson Baraúna falando sobre o Sport Clube do Recife e também dizendo que o Juba não é salvador da pátria
e confira aí. É um bom jogador. É um cara para agregar valor ao elenco. Parou aí. Quando você imputa ao cara ser o salvador da lavoura, quando você imputa ao cara ser aquele que vai puxar a locomotiva para... Esquece. Não é para isso que Juba foi contratado. Juba foi contratado porque o City entendeu que era uma oportunidade de mercado. O detentor do seu passe deu um mole tremendo. Foi super, hiper incompetente, soberbo, arrogante e burro. E aí, por isso, perdeu o cara. Porque queria dar bagatela ao cara. Ele foi valorizado, foi pego no mercado de graça, um cara que tem números fantásticos. Não tem um que jogue na função de Juba com os números de Juba no Brasil. Não tem um. O mais próximo dele, e não estou falando de meia, estou falando de um jogador que faz a função de meia atacante, tá? Como um cara que... um garçom do ataque. Então, ele tem 18 assistências. 20 assistências, 18 gols. Cara, ninguém tem esses números. Então, é isso que ele traz para agregar o Bahia. Um cara que tem um chute médio, longo, potente. Um cara que tem um passe que deixa o atacante na cara do gol. Um cruzamento que qualquer centroavante do Bahia morre de fome de cruzamento. E aí, com o Juba, não vai morrer de fome. A gente agora já não vai culpar só a bola não chegar no centroavante. Já vai poder culpar também o centroavante. Porque com o Juba a bola vai chegar. Então, só que tem que ter o cuidado à medida. Não é o salvador da pátria. É um grande valor, é um jovem de valor que vai agregar mais valor ao elenco. Mas e outra, não espere nem Juba, nem ninguém substituir Cauli. Cauli é Cauli. Os caras vão entrar para fazer o deles. Vê só, eu acredito que ele tem razão, tá? Primeiro, quando ele fala que o Luciano Juba não chega para ser um salvador da pátria. Concordo com ele. Eu acredito que o ponto aqui é que o Jailson Baraúna falou muito bem que o Luciano Juba irá chegar para ser um cara para ajudar a equipe do Bahia no sentido de cruzamentos, pelo fato, ele até errou nos números dele, ele tem 20 gols e 18 assistências nesta temporada, tá? São 38 participações para gol, mas enfim, ele não é obrigado a saber os números de todos os jogadores, isso é normal, eu também erro números aqui, enfim. Mas o ponto que eu quero tocar é como ele foi, para mim, errou, sim, em ter utilizado esses termos, para mim, com a equipe do Sport, não deveria ter utilizado, é o meu pensamento, poderia ter dito de outra maneira que o Sport vacilou, tem muita gente dizendo que o Sport não vacilou, para mim vacilou sim, não deveria ter renovado com o Juba até o mês, enfim, combinado, mesmo tentando renovar em alguns momentos, quando já era tarde, tá? Quando já era um momento já tarde, o Sport ainda tentou negociar com o Luciano Juba, mas não deu certo, beleza? Então fica aqui o ponto que, para mim, ele está certo em dizer que a diretoria do Sport errou. Concordo com ele. Concordo com ele também no momento que ele fala que o Luciano Juba não chega para ser um salvador da pátria no Bahia. Fato. Mas também, pensando já que o Bahia utilizou o Luciano Juba como uma oportunidade de mercado, tudo isso que ele falou, realmente. Porque o que o Juba fez no Nordeste com a camisa do Sport, fez porque já foi, né? Já foi atuar no Bahia. É algo incrível. Juba superou números de jogadores que estão em auge no Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares e outros nomes também. Então, para mim, esse é o sentido da situação, esse é o contexto, tá? Mas para mim, o Jailson Baraúna erra no momento que ele utiliza esses termos aí com a equipe rubro-negra, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui embaixo tua opinião sobre este vídeo. Te incomodou o jeito que ele falou do esporte? Eu sim confesso a vocês que eu não gostei, tá? Achei uma falta de respeito com a instituição, enfim. Sei que você tem que dar sua opinião, Jailson, mas talvez o senhor, que tem dado para ser meu pai, obviamente, poderia se conter um pouco mais, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show, live, vídeo diário, pode-monte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e perus. Um abraço, até a próxima. Valeu.